E aqui em Maringá, na última segunda-feira, policiais civis do NUCRIA, Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente, prenderam um homem de 48 anos suspeito de abusar sexualmente de uma criança de 9 anos. O caso ocorreu após o servidor municipal ir a uma residência para verificar uma denúncia de maus tratos a animais. Ao chegar ao local, o servidor foi atendido pela criança e, após checar a denúncia, entrou na residência e cometeu o abuso. Durante o interrogatório, o suspeito optou por permanecer em silêncio, mas afirmou sofrer de problemas psiquiátricos. A presença dele na residência foi confirmada pelo NUCRIA, com base em imagens de câmeras de segurança e informações fornecidas pela Prefeitura de Maringá. Segundo a delegada Karen Nascimento, a criança, em depoimento realizado por meio de escuta especializada, relatou que entendeu ter sido vítima de um crime, mas ficou com medo de reagir. O investigado segue preso e está à disposição da Justiça. Em nota, a Prefeitura de Maringá se manifestou, abre aspas, a Prefeitura de Maringá informa que repudia e condena qualquer ato de violência e abuso contra crianças. O servidor está preso, será investigado pela polícia e responderá criminalmente. O município vai abrir uma sindicância para a apuração dos fatos e a aplicação das sanções previstas na lei municipal e segue à disposição do Núcleo de Proteção à Criança e do Adolescente para colaborar com todo o processo de investigação. O Conselho Tutelar e toda a rede de proteção à criança e ao adolescente do município acompanham um caso e prestarão todo o apoio necessário à vítima e à família. Fecha aspas. Edivaldo, é complicado, né? Deixar servidores públicos entrar em casa, agora fica ainda mais inseguro para a família maringaense, né? Pois é, uma situação ainda pouco esclarecida, né? Há poucos detalhes e não deve ser diferente. Quando se trata de criança, o sigilo acho que é fundamental. Eu vi o vídeo, né? Ontem eu falei até longamente com o Flávio Mantovani. Eu quero agradecê-lo pela disponibilidade de me dar algumas informações. A minha pergunta essencialmente a ele foi: ao fiscal é liberada a entrada numa casa, numa situação de maus tratos, quando ele vai conferir? Não. Aliás, não há uma pacificação com relação a isso. Aí recorre-se o que diz a Constituição, né? O flagrante delito, ou um crime em andamento. Então, naquele momento, teria sido adequado o fiscal pedir uma ajuda, né? Pedir ajuda da Guarda Municipal ou da polícia para a entrada. Então, esse momento que está mal esclarecido em relação à entrada, né, do fiscal na residência, eu não estou atenuando o crime, não. O crime está sob investigação. Me parece, inclusive, que o sujeito já, de certa forma, confessou que praticou. Não tenho detalhes ainda a respeito disso. De qualquer forma, é grave, é sério, mas acho que fica aquela questão aí com relação à entrada da pessoa numa residência para ferir as condições do maus-trato. Lembrando que não se sabe exatamente o que aconteceu com o gato, né? Não sei acho que foi um gato, inclusive. Obviamente, o crime ali no momento era cometido, foi bem maior que a circunstância que levou o fiscal à residência, né? E não se trata de um crime só porque o agravante está no fato de um fiscal, de um ente público entrar numa residência e cometer atos tão graves como esse. Aliás, temos algum relato com relação a exatamente o que foi feito com a criança? Não. Ainda não se sabe, não se tem detalhes, né? É uma criança, acho que de 9 anos, isso, então isso. É séria a situação, vai estar uma investigação. Mas eu sempre tenho uma preocupação muito grande. Eu particularmente acompanhei muitas dessas investigações, muito de perto, até por uma situação pública que eu exercia na época. Eu vi algumas situações que não se confirmaram. Quando efetivamente confrontado, crianças mais, né, de menor idade, obviamente, essa tem 9 anos. Então, assim, é sempre muito preocupante a gente ter aquele esclarecimento absoluto para que não façamos um pré-julgamento e já condenamos a pessoa. Mas o NUCRIA está investigando, vai ser acompanhado pelo Conselho Tutelar e outras entidades, confirmando-se todos os detalhes, de se lamentar sobre todos os aspectos, né? E é terrível para isso, porque bem sabemos o trauma que fica numa criança, os traumas que acontecem na sequência em relação a isso, né? Então, se aplica a ele a punição devida em se confirmando todas as denúncias, Ivan. E, Kim, aqui diz que a criança abriu de maneira inocente, já que ela viu o carro da prefeitura, era uma pessoa identificada, e abriu porque sabia aí dessa situação com o animalzinho. A criança foi inocente de fato, mas
como que a gente deve agir nessa situação de... Primeiro, nós teríamos que ter conhecimento onde é que os pais estavam. Estavam em casa? Os pais não estavam? Ele tinha saído para ir ao mercado. Tinha saído no mercado. Aí, foi o primeiro erro, obviamente, é isso, né? Você deixar uma criança de 9 anos em casa sozinha não é um erro, né? É uma falta de responsabilidade enorme dos pais. E aí existiu um resultado de um abuso, que a criança provavelmente vai ficar a vida inteira lembrando disso, né? E não é só pela questão da família em si, mas propriamente da vítima, que é uma criança. Agora, se a pessoa já tem a sua defesa no seu depoimento, dizendo que já tem, né, um distúrbio, né, psicológico, ele tem que ser corajoso também para assumir a responsabilidade, né? Então quer dizer que pode ser que as investigações sejam conclusivas e que ele não tinha feito absolutamente nada, mas na verdade ele já se defendeu no seu próprio depoimento, dizendo que estava lá e que abusou. Então, assim, há uma situação muito grave aqui, né, de um bundão, né, de um vagabundo que realmente se colocou nessa posição, e não é porque tem questões psicológicas, embora eu admita também que só uma pessoa com distúrbio psicológico possa fazer uma coisa dessa. Exatamente. Mas nessa responsabilidade ele tem que arcar, tem que ser homem também, homem para abusar e homem também, né, para efetivamente ser autorresponsável por aquilo que cometeu. Porque ele não pode ser impune. Nós temos que ficar em cima desse desgraçado, porque nós estamos falando aqui de uma criança de 9 anos. Uma criança indefesa. Eu não vou jogar a responsabilidade dos pais, como no início do meu comentário aqui, mas a responsabilidade em si de deixar uma criança, né, em casa sozinha, também tem que ser levada em consideração. Daniel? Muito triste, né, Ivan? Uma notícia triste, o trauma que fica na criança. Conversei bastante com o pai da criança ontem, que é amigo nosso. A tristeza que, perante ali a tudo que aconteceu, a tudo que vem se falando, né? O pai da criança magoado porque é uma situação atípica, né? Uma situação que deixa marcas na criança. Quanto ao servidor, a gente espera que, se realmente, né, for condenado, se ele assumir, que ele seja exonerado da prefeitura e não conviva mais no meio de pessoas, né? Porque isso é um fato gravíssimo, que não é só momentâneo, uma coisa que se leva para o resto da vida. A criança de 9 anos já passou por 3 psicólogos, está sendo acompanhada e é um trauma que fica para o resto da vida. Então fica aqui o nosso sentimento de tristeza, porque ter um filho de 9 anos sendo abusado é muito triste, independente de qualquer situação. A gente espera que o servidor ele seja, né, que ele possa se defender, mas caso seja realmente culpado, o mínimo é ele ser exonerado da prefeitura e pagar pelo que ele fez, para que isso não ocorra mais e as pessoas tenham a tranquilidade quando for um servidor da prefeitura, a gente não misture, né? Porque tem muito servidor bom e tem muito servidor que precisa entrar na casa das pessoas. Então é uma situação atípica e que precisa ser resolvida e colocado um ponto final. Deixa eu fazer uma... Esse servidor é antigo? É um servidor Parece que é o Divaldo. Antigo? Estava sob algum tratamento? Havia alguma fazenda? Você tem detalhes ainda, né? Deixa claro, não atenua, Sabe né? é casado, ele tem filhos, você tem a né? dimensão do problema, não estou atenuando não, mas tentando pontuar um pouco, tentar compreender, né? Quase impossível compreender. Não existe compreensão. Mas em uma pessoa sendo... Não, eu entendo se uma pessoa está com um problema psicológico, não está trabalhando. Exatamente. Eu quero dizer exatamente isso. Caso ele tenha problema psicológico, de conhecimento das chefias imediatas, dos recursos humanos da prefeitura, e ele mantém-se na atividade, aí você tem um agravante, que você está colocando na rua, em atividades, né, públicas, um sujeito que está com um sujeito grave. Então, assim, eu só quis colocar essa condição. Pior não é que atenuar, a justificativa para o ato, agora eu dizer que eu tenho um problema psiquiátrico e fica tudo certo?